Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero falar mais uma vez sobre arte e psicanálise. Eu quero então continuar analisando um livro de Juan David Inácio, psiquiatra e psicanalista argentino, nascido em 1942, portanto está na faixa dos 80 anos, que foi viver na França a partir de 1969, acompanhou um dos seminários de Jacques Lacan e foi professor na Sorbonne, uma universidade francesa, por mais de 30 anos. O livro em questão hoje é 9 lições sobre arte e psicanálise. É um livro publicado em 2014 na França e traduzido em 2017 no Brasil pela editora Jorge Zahar. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 3. Ele se dedica à arte de Francis Bacon. Ele, claro, está falando de um pintor, da passagem do século XVI para o século XVII, e o título é Francis Bacon pinta um grito. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Então ele diz assim: ora, quando pronuncio a palavra aspiração, me vem à cabeça a concepção freudiana da dor melancólica, compreendida como uma fortíssima perda de excitação no psiquismo, provocando uma inibição e uma dor surda. Ora, para descrever essa perda brutal de excitação, Freud fala em uma aspiração que bombeia toda a libido do eu. Bom, você deve ter percebido que ele está se referindo ao quadro famoso de Francis Bacon, O Grito, em que tem uma pessoa ao que parece uma ponte, um viaduto, e essa pessoa está com a mão aqui e gritando, Ao que tudo indica, ele está, através dessa pintura, procurando dar expressão a uma emoção, E ele está aqui tentando, do ponto de vista psicanalítico, interpretar que emoção está sendo representada aí, Então ele, como psicanalista, ele narra então a sua experiência clínica de pacientes que chegam nesse estado de angústia, esse estado de aspiração, em que toda a libido, toda a energia, toda a potência de vida, ela se esvai. Ele diz assim, muitas vezes os terapeutas, em determinados momentos, não se satisfazem mais com o seu saber e procuram visualizar ou alucinar as fantasias que surgem no âmbito da transferência. Essa é uma característica do Juan David Inácio. Ele diz que uma das estratégias que ele utiliza para se expressar para trabalhar como psicanalista é procurar sentir aquilo que o paciente está sentindo. É claro que a gente nunca pode sentir o que o outro sente, mas a gente pode procurar dentro da gente uma emoção similar àquela que a gente supõe que essa pessoa esteja sentindo, e isso, claro, pode nos ajudar a entender o que o outro está sentindo, e isso pode criar entre nós um sentimento de empatia, Então esse estado de perceber a angústia do outro pode funcionar no consultório, no set analítico, do mesmo jeito que Bacon consegue dar expressão artística a uma emoção de angústia. Então o psicanalista precisa procurar dentro de si a experiência com a angústia para entender a angústia do paciente, e o pintor precisa procurar dentro de si a experiência de angústia para poder colocar num quadro essa expressão de angústia. E essa expressão de angústia, ela vai ser percebida por outras pessoas e vai produzir uma empatia nas pessoas. Por isso que quadros como esse podem ser quadros tão importantes e significativos. E aí ele cita então um caso de uma paciente. Quando ouvi aquela paciente me falar de sua necessidade de gritar, confesso a vocês
a minha surpresa, pois no momento em que tinha esse quadro em mente, eu ouvi a voz de alguém que o descrevia para mim, sem jamais tê-lo visto. Eu acho que esse é o grande lance do artista, né? Ele consegue dar uma expressão visual, material, para um estado emocional, né? E uma pessoa consegue experimentar isso, inclusive sem ter visto o quadro, né? E daí a importância do psicanalista ser uma pessoa erudita, né? Não só versada em psicanálise, mas versada em literatura, versada em artes, porque a experiência que ele está narrando aqui, clínica, é uma experiência fantástica, né? De poder associar aquilo que a paciente está descrevendo com aquilo que ele tinha visto no quadro. Claro que você tem que consumir arte, tem que conhecer arte, tem que saber de arte para que essa experiência se torne possível. Ele diz: não estou dizendo que devemos fazer as crianças autistas gritarem. Estou me interrogando prudentemente sobre a função do grito como grau zero da linguagem. É interessante isso. Quando ele está falando do grito, seja do quadro, o grito, seja da experiência do grito, né, e aqui ele está aludindo a uma criança autista que sente um mal-estar e geme e grita, né? Ou seja, existe um estado emocional que não tem expressão simbólica para poder vir para fora, né? E aí então o que acontece? O grito, o gemido, né? É bem interessante isso, né? Quer dizer, há momentos em que tudo que nós podemos fazer, a única forma de expressar aquilo que nós estamos sentindo é por intermédio de uma não linguagem, ou de uma linguagem que não é uma linguagem narrativa, descritiva, né? É uma linguagem estritamente emocional, né? Quer dizer, você ainda expressa a emoção, mas expressa sem simbolizar essa emoção, né? Esse é o grande lance, a sacada desse psicanalista genial, e esse é o grande lance da genialidade de Bacon, né? Do artista que consegue dar uma expressão visual, estética, para uma emoção que muita gente, ou que a maior parte de nós, a maior parte do tempo, a gente não consegue expressar, né? Eu acho que esse é um ponto de vista bastante interessante sobre conexão entre arte e psicanálise, ou psicanálise da arte, como é que você pode interpretar de forma psicanalítica a arte, né? Eu espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouco melhor esse capítulo. A gente volta ainda a falar de outros capítulos desse livro brilhante, de um psicanalista brilhante, falando sobre artistas que são igualmente brilhantes. Um abraço e até lá!